Olá, aqui é o Luiz Rafael do programa Japonês Online, e uma dúvida muito comum que a gente tem quando começa a estudar japonês é como saber onde uma palavra começa e uma palavra termina dentro de um texto em japonês, considerando que no japonês não existe espaço entre as palavras. Se você pegar qualquer texto em japonês, qualquer website, você vai ver que entre uma palavra e outra não existe espaço, existe só separação de linha, existe ponto final, existe vírgula, mas as palavras elas estão todas juntas, não tem aquele espaço entre uma e outra, igual existe na maioria dos idiomas. Eu fiz essa pergunta para minha professora na época, quando eu comecei a estudar, e a resposta que ela deu eu não consegui entender muito bem na época. E depois eu percebi que esse é o tipo de coisa que vai se tornando óbvio pra gente conforme a gente vai avançando nos nossos conhecimentos de japonês. Então chega um nível que quando você olha para um texto em japonês, fica óbvio para você onde uma palavra está começando, onde uma palavra está terminando, porque você já tem um conhecimento suficiente da língua para perceber isso. E é por isso mesmo que as pessoas que sabem japonês têm dificuldade para explicar exatamente de forma técnica, porque como você vai saber onde começa e onde termina. Mas para esclarecer isso de uma vez por todas e também para passar algumas outras ideias aqui, eu estou gravando esse vídeo onde eu vou mostrar de forma bem direta como que uma pessoa que tem um nível um pouco mais intermediário mesmo de japonês, não precisa ser avançado, consegue identificar onde uma palavra começa e onde uma palavra termina. Então aqui eu tenho um blog em japonês, um site em japonês, né, chama Lifehacker, que eu gosto muito de ler, tem várias coisas sobre tecnologia, eu entrei num artigo dele. E se você for ver os textos aqui, você pode ver que não existe espaço entre as palavras. Então como que eu vou saber, se eu quiser pesquisar no dicionário, se eu quiser tentar entender esse texto, como que eu vou saber onde uma palavra começa, onde uma palavra termina? Bom, eu peguei esse texto, peguei essa parte aqui do texto e colei aqui no Word. Fiz um documento aqui no Word com esse texto e eu vou usar alguns recursos aqui para ficar fácil você entender. Então aqui a gente tem o texto completo e aqui o que eu fiz? Eu peguei as partículas, no japonês nós temos as partículas, e eu colori essas partículas em azul. Então agora você pode ver o mesmo texto, sendo que tudo que é partícula está em azul. E você pode ver que a partir do momento que eu fiz isso, fica muito mais fácil identificar onde uma palavra começa e onde uma palavra termina. Nós temos uma palavra aqui, temos partícula. Temos outra palavra, partícula. Outra palavra, partícula. Aqui temos um verbo, depois eu vou falar disso. Temos outra palavra, partícula. E por aí vai. Então, as próprias partículas, que é um número limitado de partículas, quando você sabe todas elas, elas mesmas acabam servindo como delimitador de onde uma palavra começa e onde uma palavra termina. Como as partículas são sempre em hiragana e as palavras, elas, na maioria das vezes, estão em kanji ou katakana, ou misturado kanji com hiragana, as partículas elas são suficientes para você delimitar uma palavra de outra. Mas não para por aí. O que eu fiz aqui? Eu peguei e destaquei também os verbos. Os verbos, mesmo que você não saiba todos ainda, é muito fácil identificar o que é um verbo. Porque os verbos eles possuem as flexões, né? Ele tem a conjugação, e essas flexões são sempre em hiragana. Então você consegue identificar muito fácil aonde é um verbo. Então eu colori em laranja todos os verbos, e agora ficou muito mais fácil identificar esse texto. Nós temos palavra, partícula, verbo, palavra, partícula e por aí vai. Então, quando você começa a identificar os verbos e quando você começa a estudar japonês, é muito rápido você chegar nesse nível onde você identifica as partículas e identifica os verbos. As partículas você vai saber o significado delas, é um número pequeno de partículas, nós temos aulas de praticamente todas aqui no nosso canal do YouTube. E os verbos, mesmo que você não saiba todos, mas você sabe identificar eles, você pode até começar pesquisando os verbos antes de ir para o resto da sentença. E assim fica mais fácil identificar. Mas não para por aí. Outra coisa que eu fiz, eu peguei as estruturas do japonês, ou seja, coisas de gramática, e destaquei em verde. Por que eu fiz isso? As estruturas do japonês, conforme você aprende elas se repetem em todos os textos. Conforme você aprende estruturas gramaticais, isso se repete em várias sentenças, vários textos. Então você vai conseguir identificar elas facilmente quando você está lendo um texto. Então são menos, né? É menos estruturas do que verbo e do que partícula, mas nós temos aqui. Em verde nós temos um aqui no final, nós temos a palavra
kono, que se repete bastante, então eu tratei como estrutura. Nós temos o nado, temos o yori, e por aí vai. Daro, deshoka, yori de novo. Ou seja, a partir do momento que você sabe, qual que é a conclusão disso? A partir do momento que você sabe todas as partículas, a partir do momento que você sabe identificar os verbos, e a partir do momento que você conhece várias estruturas gramaticais do japonês, que não precisa ser todas, mas quando você sabe as mais básicas, quando você olhar para um texto em japonês, vai ser como se você estivesse olhando ele colorido dessa forma. Você vai conseguir ver onde é partícula, onde é verbo, onde é estrutura, e o que vai sobrar são as palavras. Soma-se a isso que conforme você vai aprendendo mais japonês, você vai saber o significado das palavras. Então você vai ver isso aqui e já você vai ver Saikin de wa mono ni internet e por aí vai. Você já vai saber as palavras. Então, excluindo as partículas, excluindo os verbos, excluindo as estruturas, excluindo as palavras que você já sabe, que cada vez vão ser mais palavras, só vai sobrar as palavras novas para você. E aí você pode pesquisá-las. Inclusive, se você está estudando japonês, independente do nível que você está, uma ferramenta que você pode usar é exatamente isso que eu fiz aqui. Quando você for tentar interpretar um parágrafo, um texto, alguma coisa dos seus estudos, você pode colar aqui no Word e você pode ir colorindo as coisas. Começa colorindo as partículas, depois colore os verbos e vai sobrar só aquilo que é novo para você. Você pode até atribuir uma cor para as palavras que você já sabe. E aí vai sobrar só aquilo que é novo para você e vai ficar muito mais fácil você estudar. Então esse é o vídeo de hoje, espero que tenha ficado claro para você como que uma pessoa que está no nível intermediário de japonês sabe aonde uma palavra começa e onde uma palavra termina. Se você ainda não está nesse nível, o seu objetivo é justamente ir estudando passo a passo, cada dia você aprende uma coisa nova até você chegar nesse nível. Você vai chegar naturalmente nesse nível desde que você continue estudando. Então é isso aí, se inscreva-se aqui no canal, aqui embaixo tem um botão para você se inscrever, porque aí você vai ser notificado sempre que tiver um novo vídeo, uma nova aula, alguma coisa nova aqui. Então é isso aí, vejo você no próximo vídeo.